Graças a Deus. Deus é maravilhoso, Pai nosso. Vamos lá, Paulo. Vamos fazer mais uma oração, hein? Apresentar o segundo dia da campanha. Louvado seja Deus. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno. Apresentamos, meu Deus, mais um dia de campanha em Tuas mãos. Que o Senhor possa usar, meu Deus, grandemente o preletor da noite, Senhor. Usa, Senhor, com autoridade, com poder. Abre, Senhor, as comportas do céu, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoa, meu Deus, em o nome de Jesus. Santo é o teu nome, glorificado é o teu nome, Jesus, amém? Louvado seja Deus. Daniel, vem aqui, filho, tá? A oportunidade com Daniel, amém? Vem orar o Pai Nosso. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vem, Luquinha. Está com a oportunidade no nome de Jesus. Vem orar o Pai Nosso, vem. Eita, o sobreiro aqui está acontecendo. Vamos lá. Amém. Como se estivesse no grupo. Amém. Vamos orar, Pai Nosso. Pai nosso. A nossa que estás no céu, Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Grande Deus. É assim mesmo. Tem que ir treinando, né? Porque quando é com grupo vai, mas quando é sozinho, só fica assim mesmo. Amém? Maíra, tá ligado no grupo aí? glória a Deus. Grande Deus, bendito é o nome do Senhor. Qual o senhor quer? Não, só para Glória a Deus. conectar o meu. Não quer mandar para mim? Quero já para não incomodar as irmãs. Não, porque até aí vai demora. E quer não chamar a gente primeiro? E aí depois coloca o seu. Mas é tempo. Então as irmãs dentro no nome de Jesus, amém? Receba as irmãs com palmas para Jesus. Os irmãos aceitam a paz do Senhor? Amém. Tem que ir essa paz. Congelei. Pega o céu da energia.
sobre ele. E a dizer que aquele que eu te disser, este irá contigo. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E dirão, ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água e levasse a boca, este serviria. Porém, quem deixasse perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher entre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque a buzina. Não tente entender o trabalhar de Deus. O resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento. E o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300. Aleluia, a vitória é do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para Jesus, amém, igreja? Ué, cadê o povo? Subiu? Cadê o varão? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ali em cima mesmo. Vai para lá atrás. Aleluia. Palmas para Jesus, amém? Grande Deus, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vem, Mônica, fazer uma oração. Vamos louvar o Senhor. Amém? Palmas para Jesus, amém? Amém. Colocar o hino dos irmãos que vai me ajudar, amém? Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Todo que há em mim quero te ofertar, mas ainda pouco sei te comparar.
né? A palavra do Senhor fala, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Já se agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, né? Louvado a Deus. Está pronto, Maria? Vamos louvar um hino novo ao Senhor, amém? Aleluia. Geração de meus pais. Amém. Aleluia! Você pode meditar nessa lei também? Ó. Geração de ontem, geração de meus pais, geração de ouro, que não volta mais, e a geração de fé, aleluia, e a saudade aqui deixou, e a geração eleita veio da mão do meu Senhor, a geração de ouro, de fé, não volta mais, e a geração eleita, bendita de nossos pais. Aleluia! Louvado seja Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Escuta, assim diz o livro da vida. Lembra-te do Criador, antes da hora da partida, o dia mau que hoje chegou, e a geração de ouro, ela não existe mais, e a geração de hoje também vai ficar para trás, a geração de ouro, de fé, não volta mais, e a geração eleita, bendigo, aleluia, de ouro, de fé, não volta mais, e a geração eleita, bendigo, aleluia, mas Deus é maravilhoso, amém? Louvado seja Deus, palmas para Jesus, amém? Isso é o nome do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso, amém? Confesso que o irmão um pouco fatigado, né? Por causa do monte. Foi na vigília, né? Louvado seja Deus, apresentamos a campanha. Terceiro dia, não foi mais ainda. Terceiro dia da campanha que nós estamos fazendo, né? Louvado seja Deus. É luta, mas o Senhor tem dado a vitória, amém? Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Amanhã está falando que provavelmente vai ser o dia 1º de maio. É um feriado, né? Dia do trabalhador, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque os outros dias estão tudo ocupados, né? Então quem puder fazer, vá, em nome de Jesus, amém? Você chamar o irmão Hérito para que passar a oportunidade para o preleitor da noite, amém? Receber com palmas para Jesus, amém? Até tudo na visão do Senhor.
estamos no segundo dia da campanha de oração, né, irmãos? E é algo assim sobrenatural, né? O irmão aqui estava testemunhando que na quinta-feira ele veio aqui, semana retrasada. E aí falou sobre o tema da campanha aqui mais ou menos. Ele não sabia que ia ter a campanha, né? E foi exatamente, né, de voltar as coisas do passado, voltar para os cabelos. Glória a Deus. Como falou também o Marinaldo. Então você vê que, assim, que Deus conviva de todas as formas. Deus usa um, usa outro, é para a gente voltar o quê? A buscar. Porque quando a gente escuta os testemunhos dos irmãos antigos, a gente fica até, meu Deus, que saudade do que eu não vivi, né? Porque os irmãos falavam que oraram um monte de matar sem tempo, já pensou? Então, a oração ela é a chave, né? Principalmente no mundo do jeito que está. A oração é a chave, né? Veja que nós fizemos aquela campanha de quebra de maldições e graças a Deus a gente conseguiu fazer esse depósito aqui atrás. Você vê que é uma coisa assim, né? Tudo que está fazendo e de repente escalou. Então, é uma coisa pequena, mas é um passo. E hora antes que a gente não conseguia nem dar um passo. Né? Então, graças a Deus por isso, né? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, vamos apresentar a palavra, vamos apresentar o pregador. E o Espírito Santo venha falar conosco. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Te apresentamos, Senhor, esse segundo dia de campanha. Espírito Santo, que tu possa derramar, Senhor, a tua porção neste lugar, Senhor. Que tu possa, Senhor, tocar os corações, Senhor. Espírito Santo, que tu derrame a tua graça nesse lugar, Pai. Espírito Santo, que tu use o teu servo, Senhor, aquilo que Deus tem falar conosco, Senhor. Que não seja aquilo que queremos, mas o que precisamos, Espírito Santo. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. E que a igreja, o presbítero do Jobim. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Grande satisfação que eu estou aqui nesse segundo dia de campanha. Eu tenho sido chamado para a campanha. Por que será, né? Será que é porque a gente está jogado aos pés do Senhor? Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Oremos ao Senhor. Divino Espírito Santo de Deus. Deus de glória e de misericórdia, em nome de Jesus. Eu me entrego neste momento, Senhor, em suas mãos, para que o Senhor me use como teu servo, me use como teu vaso, Senhor. Me faça, Senhor, canal de bênção para o teu povo, Deus de maravilha, Deus de glória e de misericórdia. Que não seja o homem, mas que seja o Senhor usando a minha mente, o meu coração e minha boca, Senhor. Divino Espírito Santo de Deus, abençoa, Deus de glória e de misericórdia, cada um que entrou pelaquela porta. E quem não pôde vir, Senhor, que o Senhor possa visitá-los. Em nome de Jesus, Divino Espírito Santo de Deus, faça, Senhor, a tua santa obra neste lugar. Faça a tua santa obra sobre os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego todos em suas mãos. Eu consagro todos em suas mãos, Divino Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar os irmãos? Aleluia, Deus. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ontem tivemos uma vigília maravilhosa. Quem esteve lá? Foi maravilhoso. Maravilhoso, porque nós precisamos, como diz a Santa Palavra, nos jogar realmente aos pés do Senhor. Nós não temos outra alternativa. A alternativa do mundo não nos traz nada. A alternativa de Jesus nos traz tudo. Então, qual a melhor alternativa? É se jogar aos pés do Senhor, é buscar os montes santos, é buscar realmente a Santa Palavra, para que a gente possa viver melhor, fazer melhor, cuidar das nossas famílias melhor,
Então, eu não me engano de jeito nenhum. Eu já fui do mundão, toda a maioria das pessoas conhece aqui a minha história, o meu testemunho, mas para lá a probabilidade de eu voltar é bem pequenininha, porque eu não quero. Eu prefiro estar dentro do abraço do Senhor Jesus. Eu prefiro estar dentro do abraço de cada irmão que está aqui. Então, glórias a Deus. Hoje, segundo dia da campanha, orar sem cessar. É mais ou menos isso, Wellington? Orar sem cessar. Porque quanto mais nós falamos com o nosso Deus, mais alternativas Ele nos dá. Eu apresento tudo, exatamente tudo que eu vou fazer nas mãos do Senhor. Porque às vezes a gente quer fazer algo, a gente precisa tomar alguma decisão, e com as próprias mãos é mais difícil. Quando nós nos jogamos aos pés do Senhor, quando tudo que nós vamos fazer, nós ajoelhamos e colocamos nos pés do Senhor, automaticamente, enquanto você está orando ali, Ele vai te dando alternativas como fazer. Glória a Deus. Outro dia acho que eu falei aqui, que eu viro e mexo, estou em reunião. Porque tudo tem que conjuminar as ideias. Porque se não tiver um mínimo de concordância, não faz negócio. Né? Eu sou homem do negócio, eu trabalho com seguro saúde, eu trabalho com um ADMCOM agora, que é o consórcio. E se eu não fizer reunião, eu não venho. Então o tempo todo eu tenho que chamar o cliente para uma reunião. O tempo todo eu tenho que explicar o que é o que deixa de ser que eu preciso levar para o cliente. Mas se eu não fizer uma reunião, não dá. E a cada reunião eu tenho que fazer a minha reunião com Jesus Cristo. Se eu não fizer a minha reunião com Jesus Cristo, eu não consigo subir aqui, eu não consigo atender o cliente, eu não consigo tirar dúvidas de ninguém. Então, quando nós nos reunimos com Jesus Cristo, é uma reunião, é um bate-papo. Às vezes eu costumo falar para ele: meu amigo, senta aqui, eu preciso conversar contigo. Meu mestre, eu preciso falar contigo. Porque se a gente não colocar ele na frente, às vezes a gente tropeça. E é normal o ser humano tropeçar. É normal que às vezes não dá certo. E com ele, se não for a permissão dele, também não dá certo. Então, oremos ao tempo todo. Essa palavra está no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 11, 12 e 13, é isso? Mas eu vou ler todo, tá? Eu vou ler toda a passagem, porque eu trouxe uns bolsinhos aqui para poder trabalhar. Livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 8. Amaleque peleja contra os israelitas. No versículo 8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e as varas de Deus estarão em minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Arrum subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para que se assentasse sobre ela. Arão e Hur
sustentaram as suas mãos de um lado e do outro, assim ficaram as duas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse, portanto juro ao Senhor, que haverá guerra do Senhor contra Amaleque, e de geração em geração. Deu para ver aqui que sem luta não há vitória, né? E sem estratégia muito menos. Você viu a estratégia de Hur e Josué? Colocaram uma pedra para que Moisés sentasse e conseguisse ficar com os braços abertos, conseguisse ficar com as mãos levantadas, para que pudesse parecer que estava orando ao Senhor, que ele realmente estava orando ao Senhor. Mas só que o braço dele cansava. Se nós ficarmos assim 3, 4 minutos, o braço desce, não tem jeito, porque é pesado. Então, Israel, recém saído do Egito, tinha acabado de sair do Egito. Um pouquinho antes, Israel já tinha brigado com Moisés porque não tinha água. Israel já vinha fazendo contenda, já vinha insatisfeito, porque já estavam faltando as coisas. Só que não viram, eles não se sentiam tão escravos. Mas Deus sabia que o povo estava escravizado. E quando saíram de lá, tiveram que atravessar o deserto. E eles ainda estavam aprendendo a depender só de Deus. Porque lá, por mais que estavam escravizados, tinha uma migalha. Por mais que tivessem escravizado, tinha alguma coisa. Tinha água, tinha isso, tinha aquilo outro. Mas só que eles estavam extremamente escravizados. Mas eles precisavam depender de Deus. Deus queria aquele povo para ele. E ainda eles estavam aprendendo a depender só de Deus. E surge um inimigo no meio do caminho, Amaleque. Surge para ou matar todo mundo ou tomar a forma que Deus queria fazer com que eles fossem vencedores. Amaleque simplesmente apareceu. Aí está a chave do negócio. A batalha não era física, e sim espiritual. As nossas batalhas nem sempre são físicas. Elas são muito mais espirituais do que físicas. Você não sai dando porrada em ninguém aí na rua. A gente não sai para tudo que nós precisamos conquistar. Nós não saímos brigando com ninguém. Mas se nós estivermos espiritualmente na presença de Deus, a probabilidade de ganho é muito maior. Eu digo sempre que quando nós mais oramos do que estamos na carne, a probabilidade de vitória é muito maior. Quando nós oramos mais, nada nos irrita. Quando nós oramos muito mais do que murmuramos, as coisas dão mais certo, nós temos mais assertividade. Nós somos mais felizes. Pode ver que quando o missionário fala que
Quanto mais nós orarmos, mais cria uma luz assim em volta de nós. E os dardos inflamados do adversário, ele não chega. Mas se a gente vacilar, a gente cai. A gente vacila, toda semana a gente dá um vacilo. Eu não vi mexe todo vacilinho. Aí eu vou ver, estou lutando eu com as minhas próprias mãos. Cadê Jesus nessa parada? Eu deixei de orar num dia. Então eu tenho feito uma campanha do Salmo 91 todo santo dia. E vai ficar infinito. Por quê? Quando nós começamos na matriz a campanha do Salmo 91, que depois veio Efésios 6, é para a segurança de cada um de nós. Porque se nós nos entregarmos nas mãos do Senhor, diante desse salmo e diante de Efésios 6, a probabilidade de se esquecer de orar é quase certa. Mas, vira e mexe, esquece. E às vezes a gente dá um vacilo e está lutando com as próprias mãos. E não é para lutar com as próprias mãos. Nós não temos que lutar com as nossas próprias mãos. Nós temos que colocar Jesus Cristo tudo na nossa frente. Se nós colocarmos Jesus Cristo em tudo em nossas frentes, dá mais certo. Nós temos mais assertividade. A vitória não vem da força, vem da oração sustentada. Quanto mais nós oramos, mais vitória temos. Porque nós ficamos mais vinis. Nós ficamos mais atentos a tudo que há ao redor. Pode ver que quando você faz uma campanha de oração de X dias, 7 dias, geralmente faz de 7 dias, a gente fica mais atento a tudo. E a oração é a chave do negócio, não tem outra coisa. Não adianta. Se você não falar com o Pai, eu não sei orar. Simplesmente chama Deus e fala: Senhor, eu preciso conversar contigo. Eu não sei fazer. Sabe? Conversar com o teu amigo, você não sabe? Por que você não consegue conversar com Deus? Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Porque ele estava orando. Porque ele estava com as mãos levantadas aos céus. Mas quando cansado descia, Amaleque conseguia vencer. Josué estava lutando no vale e Moisés estava no monte. Então, quando nós estamos no vale, é mais difícil. Quando nós todos fomos para o monte, porque se nós levantarmos as mãos, nós estamos no monte. Quanto mais orarmos, nós estamos no monte. Natural, vale, aqui embaixo. Fica no naturalzão, às vezes não vai. Espiritual, monte. Quando nós estamos mais espirituais, mais pensamos em monte. Nós estamos maiores, nós estamos melhores. Quanto mais nos jogarmos aos pés do Senhor, maiores ficamos. Mais assertividade temos, mais corajosos ficamos. Porque o Senhor nos faz corajosos todo dia. O Senhor nos faz corajosos toda hora. E é o que o filho, Deus quer para os seus filhos. Você quer o seu filho que não tem coragem para nada? Pessoal, lá na escola o seu filho é o mais coisadinho assim. Os moleques querem bagunçar com ele e não tem coragem para falar nada. Deus não quer você. Quando você for afrontado, você tem que colocar Deus na frente. Falar: eu sou filho do rei. Glória a Deus. Porque se a gente for afrontado e toda hora alguém ganhar da gente, como faz? O que você tem feito com a santa palavra de Deus? O que você tem feito com o sacrifício de Jesus na cruz? Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos tornarmos extremamente fortes e salvos no nome dele. Mas daí quando você é confrontado, você baixa a cabeça e sai correndo. E o
Jesus. Então, quando nós somos confrontados, nós temos que lembrar que somos filhos do Pai, que não temos o direito de recuar. Podemos sim recuar numa situação mais, é melhor recuar às vezes, mas de cabeça erguida. E quanto mais oramos, mais de cabeça erguida nós andamos. Nós mais temos coragem, e o crente tem que andar de cabeça erguida. Nós não temos alternativas. O adversário quer o tempo todo baixar nossas cabeças. E Deus quer que a gente ande de cabeça erguida. A gente vê servos do Senhor aí, cabisbaixo o tempo todo. E o Senhor não quer isso. A palavra de Deus nos ensina o tempo todo que nós temos, quanto mais orarmos, mais cabeça erguida andamos. E às vezes a gente esquece de orar. A gente esquece de falar com Deus. A palavra diz aqui, ó, quanto mais Moisés orava, mais a peleja ele ganhava. Aí quando chega a estratégia, que nós temos que criar estratégia todos os dias. Deus nos deu inteligência para a estratégia todos os dias. 2 Crônicas 20:15 diz assim: a peleja não é nossa, mas de Deus. A sua peleja, coloque nas mãos do Senhor. Nem tudo a gente consegue com as próprias mãos. Nem tudo conseguimos no braço, na força. É na estratégia. E a melhor estratégia que nós temos é Deus. Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Aleluia! Aleluia! Tem muita gente lutando no vale. Está lá embaixo lutando com as próprias mãos. Mas a vitória vem do monte. Nós estávamos no monte ontem. Eu saí de lá extremamente cansado, mas forte. Eu cheguei em casa, tomei um banho, fui dormir. A hora que eu acordei, falei, meu Deus, que maravilha que foi aquele lugar ontem. E quanto mais a gente orava, mais glorificado. Foi uma vigília que pouca gente dormiu. Até Salomão foi, fortão. Né? Geralmente ele vem com estudo, assim, dá um sono, né? Mas até ele entrou em umas orações muito fortes e levantou a igreja. Então, quanto mais a gente está no monte, melhora para nós. Não é a força. Força não adianta nada. Que vai ter um mais forte que você. Não é a força do braço. Né? Se eu quiser pegar isso aqui sozinho, eu não consigo. Preciso pegar o irmão para me ajudar. Mas se eu preciso pegar uma situação de oração, pode ser que eu consiga pegar isso aí sozinho, tranquilo. Porque nós acreditamos mais. Nós acreditamos mais. As mãos de Moisés ficaram cansadas. E às vezes a gente se cansa. Nós somos carne. Nós somos carne. Só que, quando todas as vezes que a gente se cansa e a gente não carrega as baterias orando, quanto mais a gente carregar as baterias orando, menos cansado nós ficamos. Nós somos lá na minha casa até um monte, dá 66 quilômetros. Para voltar, mais 66. E incrível que ainda da hora da volta tinha um trem parado lá no Cipó, tinha um trem parado lá e desligado. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como que aquela fila de carro, né? Geralmente para poder ele passar, né? Não, ele estava lá paradão, de boa. Desligado. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Minha família dentro do carro.
pessoal cansado já. Eu entrei pela esquerda, assim, saí andando. Entrei numa ruazinha, o Waze foi me dando rua. A hora que eu fui ver, estava lá embaixo, na entrada dos 13. Andou bastante, mas me deixou lá na entrada dos 13. Então, quer dizer, se a gente não tem estratégia, a gente se entrega. E aqui alguém gosta de ficar se entregar? Não, você não pode se entregar à dificuldade. Porque a dificuldade tem todo dia. Todo dia vai aparecer uma dificuldade para você. Todo dia vai aparecer um negócio estranho para nós. Mas será que tem que se realmente se entregar? Ficou um monte de gente lá. Eu peguei meu carro e fui embora. Veio umas 3, 4 pessoas atrás de mim. 3, 4 carros. Todo mundo seguiu. Eu fui saindo. A hora que eu fui ver, estava nos 13. Então o que acontece? Quem tem Jesus, quem se entrega, quem se joga nos pés do Senhor Jesus, tem que tomar atitude. Se a gente não toma atitude, a gente é olhado como fraco. E o fraco não ganha nada. O fraco não consegue nada. O fraco, ele simplesmente é olhado como fraco. E fraco não é para Deus. Nós não temos um Deus fraco. Moisés era homem de Deus. Mesmo assim ele se cansou. Todos somos homens de Deus e mulheres de Deus aqui. Mas nós somos carne. Nós nos cansamos também. Temos que recarregar as baterias o tempo todo. E só temos uma alternativa, é a oração. Campanha de oração, é isso? Temos que orar. Porque se a gente não ora, nós não temos estratégia. Orar não é emocional. Orar simplesmente é disciplina espiritual. A disciplina espiritual é o que mais nós temos que ter. E só que nós nem todos foram ensinados com uma disciplina muito forte. Você tem que fazer quando acabou. Não, filho, faça. Faça que é melhor para você. Não é assim que foi ensinado? Na maioria das vezes não é assim que é ensinado. Não é que nem no exército. Você tem que aprender alguma coisa, você tá aqui, vai lá e faz. Mas eu não sei. Pega alguém que saiba e te ensine. E a pessoa fala, não quero aprender agora. Você tem que aprender, não tem outra alternativa. E a palavra de Deus deveria ser desse jeito. Porque se ela te defende, nós teríamos que aprender na raça mesmo. Nós teríamos que aprender com a idade dessas crianças aí, ó. Nós temos escolas no sul que ensinam a palavra do Senhor Jesus logo cedo, 5 anos de idade. Tem que entrar e tem que orar o Pai Nosso. Mas se vacila, as escolas não querem nem que põe uma cruz lá, tem escola que tem a cruz, né? Simbolizando Jesus Cristo. Tem que tirar lá, que senão é ideologia, não sei o que e tal. E Jesus Cristo, ao tempo todo, está nos defendendo. Se o homem deu a vida por nós, como será agora? Nós temos que duvidar que Ele pode cuidar da gente? Quando a gente fala com Ele, Deus, meu maravilhoso, estou aqui, me salva, me dá alternativa, me dá discernimento, me dá um olhar diferente. A gente pede, é o que eu faço todo dia. Senhor, me dá um olhar diferente sobre essa causa. Não, o pessoal vai no chat GPT. É mais fácil, né? A gente até usa o chat. E usa bastante, porém, a oração, nós temos estratégia. Parece que vem a estratégia na mente. A gente está orando e a estratégia vem na mente. Glória a Deus, verdade. Evangelho de Lucas 18, no versículo 1, diz assim: importa orar sempre e nunca
desfalecer. Nunca desfalecer. Porque quando a gente desfalece, quando a gente desiste, a gente vacila, a gente cai, meu. E cair não é a boa alternativa. Porque para levantar é difícil. Quando a gente deixa cair, para levantar é difícil 2 vezes. É mais fácil fazer o que nós temos que fazer do que deixar cair. Não é? Quando a gente cai é mais difícil de voltar. Você pode ver que todo crente que sai da igreja, para ele voltar é uma dificuldade. Porque a primeira coisa que ele tem é vergonha. E vergonha de Deus. Vergonha de Deus, que tanto ama ele, que deu a vida por ele. Ah, não, tenho vergonha de ir lá, porque eu saí, eu não dei nem satisfação de sair, mas tem que quando ele voltar, nós abraçamos ele. É tão maravilhoso quando a gente vê alguém que vem aqui e reconcilia com Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque nós não reconciliamos com o homem. O homem apela, faz o apelo, reconcilia, meu irmão, volta para a casa de Deus. Glória a Deus. Mas quando você reconcilia com quem? Aleluia, Deus. Com Jesus Cristo, Glória a Deus. que deu a vida a você. Aleluia, Deus. Quando Moisés baixava as mãos, o inimigo prevalecia. E a gente tem que deixar o inimigo prevalecer. Vira e mexe, a gente vê aí irmãos nossos, gente nossa, gente que a gente conhece, deixando o inimigo prevalecer. Porque é fácil, ele está 24 horas na porrada. Ó. O inimigo está. Deus está com as 24 horas com as poderosas mãos, né? Mas se você não quer, o inimigo entra. Uma brechinha que você dá, o inimigo entra. Ele também é bom trabalhador. Ele era o anjo mais bonito que tinha no céu. Ele era o maestro. Ele era o melhor anjo que tinha lá. Ele era o melhor. E ele continua ainda nas trevas sendo o melhor. E ele não quer o mundo lá fora, não. O mundo já dele. Ele quer nós aqui, ó. Ele quer nós, até arrepia o corpo. Ele quer nós aqui. Lá fora já dele. De lá do Parque Bristol para cá, eu passei por uns 200 bares. Tudo cheio. Com pelo menos 40 pessoas dentro dos bares. E se está tocando funk, então eles falam. Jovens perdendo a vida. Eu queria que nós pudéssemos falar muito mais com os jovens. Se algum jovem estiver me ouvindo, me procura. Eu conto a minha história. Eu conto a minha caminhada. Não perca tempo, venha para Jesus. Faça o melhor para a tua vida. Quando você fizer o melhor para a tua vida, você vai ver que é melhor para ti mesmo. E quando a gente faz o melhor para as nossas vidas, faz ao nosso redor todinho, porque a mãe fica feliz, o pai fica feliz, os irmãos ficam felizes, os amigos ficam felizes. Porque hoje nem os amigos acham ruim Jesus Cristo. Hoje os amigos têm respeitado aquele que toma a decisão de vir para a igreja. Na minha época, o pessoal falava, e aí, virou crentão, hein? Tal, isso aqui a gente ficava com um pouquinho, né? Mas quando eu decidia sair da cachaça, quando eu decidia sair da droga, quando eu decidia descer aos pés do Senhor, quando eu decidi de verdade, os meus amigos falaram, é melhor, legal. Então eu saía ou eu não estaria mais aqui. Por mais que eu fosse meio bagunceiro, as pessoas gostavam de mim. Sou meio alegrão, né? Cumprimentando todo mundo, faço festa, faço churrasco, faço tudo, né? Então, mesmo no mundo, as pessoas gostavam de mim. Sempre cozinhei uns pedaços de carne, fazia sardinha frita para os bares. Ia nos bares, levava 2, 3 quilos de sardinha, fritava
a gordura bem quente, punha para todo mundo comer, era uma maravilha. Agora eu faço isso na casa de Deus. Glória a Deus. Agora eu faço isso na casa de Deus. Então, a questão de estar na presença é a melhor situação possível. Glória a Deus, aleluia. Nós não temos alternativas. Tem vitória que está sendo atrasada porque a oração parou. Às vezes a vitória está aqui, ó. A bênção está aqui, mas você parou de orar. A vitória está para entrar aqui. Mas aquele dia que era para entrar, você não orou. Você não falou com Deus. Você não se entregou aos braços dele. Justamente naquele dia. E Deus não mudou. A intensidade da oração. Aleluia, meu Senhor. Glória a Deus. Qual é o tamanho da intensidade da tua oração para Deus? Qual é o tamanho da intensidade da sua entrega para Deus? Eu estou falando por mim também. Outro dia cheguei cansado, não fui orar. Passei para comer banho, tentei dormir. No outro dia eu pedi perdão a Deus. Senhor maravilhoso, era para ter orado ontem, falado contigo ontem, agradecido pelo dia de ontem. Mas me perdoa, Deus de glória e de misericórdia. Hoje eu tenho uma reunião, vamos comigo, Deus. A reunião não deu certo. Não deu certo naquele dia. E olha que olho no olho eu sou bom. Não deu certo. Eu falei, não tem problema, meu Senhor. Eu acato. Se vem de ti, eu acato. Não tem problema nenhum. Aí, no dia de noite, eu fui orar ao Senhor. Que mesmo que não tenha dado certo, eu agradeci por não ter dado certo. Porque nem tudo o Senhor te tira. Ele mais te corrige do que te tira. Aquilo que você perde, às vezes, não é tira, que você perdeu. É uma correção para que você tenha logo ali na frente. Eu marquei com o mesmo cliente para 3, 4 dias depois. A agenda dele era meio apertada e tal. Marquei com ele numa segunda-feira, eu marquei com ele na sexta. Na sexta-feira eu tirei 2 contratos. Então, as coisas de Deus em nossas vidas, elas são maravilhosas. O que nós não podemos é colocar nada na frente. Primeiro Deus. Primeiro a oração. Primeiro é falar com Deus. Tudo que você vai fazer, coloque Deus na frente. E a oração nada mais é que trocar uma ideia. A mesma coisa de Deus falar com o Maurinho. Maurinho, ó, nós precisamos fazer um gesto lá em casa, viu, Maurinho? Vamos orar ao Senhor para dar tudo certo. Você faz a tua parte, eu faço a minha e está tudo certo. Você faz a tua parte no material, eu faço a minha parte de pagar. Põe Deus no meio, né? Põe ali, né? O Maurício já fez um trabalho ali em casa, só para Deus, tá? Então, quer dizer, ou você coloca Deus, ou às vezes você esquece de Deus e Deus esquece você. Mas Ele não esquece totalmente. Porque Ele deu a vida para você. Arão e Ur sustentaram as suas mãos. Teve estratégia. Porque tinha que ficar com as mãos levantadas. Quanto mais tempo ficava com as mãos levantadas, mais Israel ganhava a peleja. Então, a estratégia de estar com as mãos levantadas, a estratégia de estar fazendo algo para a casa de Deus, fazendo algo para a tua vida, é estratégia. Tem que estar com a mão levantada. Porque quando você deixa a mão cair, a peleja se perde. Moisés não venceu sozinho. Ele sempre precisou de apoio. E nós precisamos de apoio o tempo todo. Quando não queremos falar com ninguém, falamos com Deus. E é Deus que vai nos apoiar. E quando você não consegue até falar com Deus, chama o irmão mais amigo ali, ó. Fala, meu amigo, eu estou precisando, me ajuda aqui numa situação.
Que não seja dinheiro. Porque às vezes você não sabe por que o irmão está lascado, né? Não, você não sabe que às vezes o irmão está lascado, ele está passando pela prova e leva você junto. Daí você estraga a prova de Deus, não pode também. Tem que saber por que o irmão está lascado. Mas nós temos que apoiar em oração. Isso quebra o orgulho espiritual. Quando nós falamos com Deus o tempo todo, nós quebramos o orgulho espiritual. Ninguém vence sozinho. Não dá. Você não consegue montar uma empresa sozinho. Por mais que você queira fazer todas as coisas de uma empresa, você não consegue. Com a tua cabeça você não consegue dividir em 15, 10, 20, 70, 80, sei lá. Você tem que ter alguém para te ajudar. E no mundo espiritual também. Você precisa de Deus para te ajudar. E te dá estratégia para colocar mais alguém para te ajudar mais ainda. As irmãs trabalham com empresa, não é? Você consegue trabalhar sozinho? Não dá. Vai, então, consegue trabalhar sozinho? Consegue? Lá na Porto, dá para trabalhar sozinho? Dá não, né? Eu trabalho com a Porto também hoje. Não dá para trabalhar sozinho. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos primeiro de Deus. Aleluia. Quando nós descemos aos pés do Senhor e fazemos tudo com Deus, Deus vai colocando pessoas para te ajudar. Olha, você menos imagina, tem pessoas te ajudando. Mas como que apareceu? A mão de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, Ele está presente, não é? Então quando a gente não consegue sozinho, chama o irmão. Vamos orar, ora por mim. Vamos fazer uma oração, vamos fazer alguma coisa. Chama alguém, um irmão, para fazer um churrasco na tua casa, vamos fazer uma oração. Ele fala assim, vamos churrasco. Chega lá a oração. Falar que a oração eu não vai não, né? Mas vai sim, quando é de Deus vai. Mas é melhor falar que é o churrasco. Vou fazer um churrasquinho com pasta de gorgonzola. Fica delicioso. Vai um monte de irmão. Isso é uma coisa linda. Quando vai fazer comida lá na igreja, é o Jomir que vai fazer. Tá? Todo mundo vai comer. É incrível. A igreja é um lugar de sustentação. Nós nos sustentamos uns nos outros. Nós oramos uns pelos outros. Nós aqui, quando vimos aqui, um orando pelo outro. Todo mundo prestando atenção na palavra, mas com pensamento em melhorias o tempo todo. Todo mundo quer que a igreja melhore. Não é possível que alguém entre aqui e fale, gostei desse culto de hoje, eu quero que piore. Não existe isso. Porque Deus toca, Deus faz, Deus está aqui. Ele chegou primeiro que eu e vocês todos. Quando eu estava me trocando lá, ajoelhado lá para falar, Deus, me dá uma palavra, me guia com o teu amor, me faça algo para que os irmãos entendam o que o Senhor quer para cada um deles. Eu fiz isso em casa antes. Eu não posso sair de casa sem falar com ele para poder subir no púlpito dele aqui. Tem gente que precisa de ajuda para continuar orando. Todos nós precisamos de ajuda. E quando nós assumimos que precisamos, o orgulho cai por terra. O adversário não tem poder sobre o orgulho nosso. Irmão, ore por mim. Irmão, vamos fazer uma campanha de oração. Você na tua casa ou na minha. Vamos fazer 7 dias por uma causa minha. Não precisa falar causa. Eu estou numa causa, eu preciso vencer uma causa. Me ajude em oração. Eu estou orando todo dia, 11 horas da noite.
Eu duvido que o irmão não desce o joelho lá 11 horas da noite e olhe no filho. Glória a Deus, glória a Deus. Principalmente nós, se nos Belém são das primícias. A gente desce e vai orar. Tem causas que precisam dos irmãos, que às vezes as causas são meio impossíveis. Só não pede para orar para ganhar na Mega Sena, porque é mais difícil ainda. Mas existem causas de cura, de milagres, de retenção, filho que está na droga, filho que está na bebedeira. O que mais me aparece para mim é orar para alguém que está nas drogas. Porque as pessoas sabem que eu estive lá. E eu sei muito bem o que fazer. Quando eu tenho a oportunidade de falar com uma pessoa, eu vou falar na língua dele, como falaram na minha. Uma missionária, quando eu estava afastado da igreja, foi uma missionária que tem um filho drogado, o filho dela até morreu. Ela falou comigo na mesma língua que falava com o filho. Missionária é da hora, mano, eu vou lá no estudo dela. E fui mesmo, voltei para Vila Moraes. Missionária, a esposa do... Foi dirigente nosso. Missionária Sandra. Sandra, lembra da Sandra? Toda malandrona, não era? É, dos céus. Teve uma época que ela era uma malandrona, a gente não entendia nada. Mas ela tinha que ser daquele jeito, porque em algumas situações daquela forma, ela trouxe gente para... Eu fui uns que fui numa campanha dela. Voltei, tinha 4 anos sem vir para a igreja. Mas sofrendo mais de sovaco que alegado. Foi numa palavra que ela tocou comigo lá, porque era uma campanha de prosperidade. Pãozinho da prosperidade. Nós vemos como uma situação, um pãozinho da prosperidade. Toda vez que a gente ia levar um pãozinho, comia em casa, dividia com a família, alguma coisa assim. Mas uma palavra que ela deu comigo, um dia que ela me pegou, falou: por que você está afastado? Ah, mano, para com isso, você tá louco? Qual que é as ideias? Eu achei engraçado, eu falei: nossa, que missionária da hora, né? Ela falou na minha língua. Era a língua dela? Não, era a minha naquela época. Eu voltei para a casa de Deus. Daí sabe quem Deus me colocou depois? Ministro Natael na minha vida. Alguém conheceu? Conheceram? Ministro Natael foi o que Deus colocou na minha vida. E ele falava o tempo todo para mim: você não vai ficar me levando o tempo todo não, hein? Vai chegar uma hora que você vai estar no culto. Ele ensinou muito. Ele me ensinou. Uma missionária falou a mesma língua que eu estava falando no mundo. E depois Deus colocou um ministro maravilhoso para me trazer a santa palavra mesmo. E era incrível, eu estava com ele no carro, levando ele para a Zona Leste, Zona Oeste. Fomos para Brasília, fomos para Ribeirão Preto, andando, 8 anos. Perguntava até coisa minha chula para ele, para ver qual que era a dele. Fazia uma pergunta idiota para ele, sabe? Pois ele pegava a Bíblia no chão do carro, punha a Bíblia no chão do carro. Pegava a Bíblia no chão do carro, abria, lia um pouquinho, falou: ó, essa pergunta que você me fez, por mais bobona que seja, está no livro tal, e Deus fala isso. Aí eu parei de fazer pergunta idiota, porque mesmo com uma pergunta idiota ele tinha a resposta. Então, a questão da oração, a questão de se jogar aos pés de Deus, é para nós todos. É para que a gente viva a melhor essência de Deus. Nós temos que estar sempre com os braços de pé. A hora que cansar o outro vem e levanta. A hora que cansar o teu, ele levanta. A hora que cansar o dele, ele levanta. E está sempre alguém com o braço levantado. Para que Deus possa prevalecer em qualquer peleja que você tenha. Qualquer peleja que você passe. Quando nós estamos em igreja, eu falo sempre que o amor de Cristo está aqui. Quanto mais a gente vem aqui, mais o amor de Cristo entra em nós. Quanto mais o amor de Cristo vive em nós,
mais nos tornamos templo do Santo Espírito. E quanto mais templo você se torna, menos você quer voltar para lá. Eu peço a Deus o tempo todo, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque eu tenho medo que Deus retire o Santo Espírito dele. Porque eu tenho medo daquele negócio que é ali fora. Negócio de rua, eu tenho medo da rua. Porque lá não tem nada para me oferecer. Aqui eu tenho os irmãos, ó, tudo prestando atenção em mim e eu falando do amor de Deus. Glória a Deus. Tem coisa melhor nessa terra. Não tem coisa melhor nessa terra do que nós estarmos na presença de Deus. Nós estarmos com Deus o tempo todo. Olha, ontem, a hora que eu cheguei no monte, eu acho que eu demorei pelo menos uma meia hora para chegar lá na frente. Todo mundo que a gente cumprimentava. Tanta gente querendo abraçar a gente. Só porque a gente é bonito. Não! É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Porque todo mundo contribui com... O Santo Espírito está em você, o Santo Espírito está em mim. Nós contribuímos os nossos corações quando abraça e bate assim juntinho. É isso, é o que Deus quer nas nossas vidas. Porque nós não precisamos do mundo. Nós não precisamos mais do mundo. Nós precisamos de Deus. Josué desfez Amaleque a fio de espada. E todo o povo dele morreram. Mas nós que não queremos morrer na presença de Deus, nós vamos viver quando nós caímos aos pés dele e temos mais assertividade. A vitória foi total, não foi parcial. Deus não nos dá metade do que nós merecemos. Quando você está em comunhão com Deus direitinho, Ele não te dá metade do que você merece. Ele te dá a vitória total. Glória a Deus. Quando não há oração constante, Deus entrega a vitória completa. Quando há oração constante, Deus entrega a vitória extremamente completa. Carta de Romanos 8:37, somos mais que vencedores. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Wellington, você lembra que nós assumimos numa reunião lá no campanário? E nós nos reunirmos uma segunda-feira por mês e orarmos 7 vezes o Salmo 91, não é isso? Eu fiz isso na Vila Moraes. Eu vou fazer isso aqui hoje. Nós vamos levantar, dar um na mão do outro. Nós vamos orar 7 vezes o Salmo 91. Quem quiser ficar de joelho, melhor. Temos ali 10 minutos. Aleluia. É o tempo exatamente que nós precisamos. Oramos ao Senhor. Oh Deus de glória, de misericórdia. Maravilhoso Deus. Estamos aqui, Senhor, na tua presença. Nos comete do teu amor, Senhor. Nos entrega o teu amor, Deus de glória e de misericórdia. Ouça as nossas orações, Divino Espírito Santo de Deus. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas para seguro. A sua verdade é escudo e protela. Não temerá o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. E o cairão do teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Altíssimo é sua habitação, nem mal sucederá, nem praga alguma chegará à tenda, porque aos teus anjos dará o teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão as suas mãos, para que não tropeçem os teus pés em pedra. Pisará o telhado do ar, calcarás aos pés do filho do leão e da serpente.
pois que tão encarecidamente me amou. Também me livrarei, coloquei no destino, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Darei-lhe mudança de dias e mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, e dele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas para seguro. A sua verdade é escudo e tropel. Não temerá espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás pela recompensa viva. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é sua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus olhos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele sustentará nas suas mãos para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisará o leão e o mato, calcarás aos pés do filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também me livrarei, como eu não retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Darei mudança de dias e mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas será seguro. A sua verdade é escudo e tropel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste da escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás pela recompensa viva. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é sua habitação, nem o mal sucederá, nem praga alguma chegará à tenda. Porque aos teus olhos dará o teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele sustentará nas suas mãos para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisará o leão e o mato, calcarás aos pés do filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também me livrarei, como eu não retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Darei a mudança de dias e mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas será seguro. A sua verdade é escudo e tropel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste de escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás para a recompensa viva. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é sua habitação, nem o mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus olhos dará o teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele sustentará nas suas mãos para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisará o leão e o mato, calcarás aos pés do filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também me livrarei, como eu não retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Darei a mudança de dias e mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Certo que foi o dia, nem a peste de escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. E cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente os teus olhos olharás pela recompensa
encarecidamente em amor. Também eu entrarei por meu objetivo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e responderei. Estarei com ele em busca, e clamarei e glorificarei. Darei abundância de Deus e mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o Senhor é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas para o futuro. A sua verdade é escudo no hotel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que foi no dia, nem a peste que na escuridão, nem a mortandade que se meio-dia. Mil cairão do teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente os teus olhos olharás pelas virtudes do ímpio, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é sua habitação, nem o mal sucederá, nem traga a morte na tua tenda, porque aos teus olhos da árvore teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te livrarão nas tuas mãos, para que não tropeces os teus pés em pedra, pisará no grão e vaso, calcarás aos pés do filho do leão da serpente. Pois que não me encarecidamente em amor, também me livrarei, foi o meu objetivo de quem conheceu o meu nome. Ele me invocará e responderei, estarei com ele na busca, e clamarei e glorificarei, darei a todos os dias e mostrarei a minha salvação. A sétima, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas para seguro. A sua verdade é escudo pro céu. Não temerás espanto noturno, nem a seta que foi o dia, nem a peste que na escuridão, nem a mortandade que foi o meio-dia. Mil cairão do teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa divina, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é sua habitação, nem o mal sucederá, nem a praga morte na tua tenda, porque aos teus anjos da árvore teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te estenderão as tuas mãos, para que não tropeces os teus pés em pedra, pisará o leão e o laço, calcarás aos pés do filho do leão da serpente. Pois que caminho encarecidamente em amor, também eu livrarei, foi o meu objetivo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e responderei, estarei com ele na busca, e clamarei e glorificarei, darei a todos os dias e mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, Senhor maravilhoso! Glória a Deus, Divino Espírito Santo de Deus! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia, Deus! A oração faz parte da nossa vida. A oração faz parte do nosso viver. Aqui é a Santa Palavra. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Essa é a palavra da noite. E vamos receber com palmas para Jesus, nosso ministro Wellington. Ministro, eu aproveito reflexão na sua vida. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos nos preparar para ofertar. Antes, vamos orar para Deus abençoar. Sempre bom, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus! Santo de Deus, te apresentamos, Senhor.